Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, como todas as últimas quarta-feiras do mês, nós nos reencontramos com o Centro Espírita Esperança de Luz e os amigos que lá nós construímos. Nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo 15 minutos com um texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, no seu capítulo 25, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. É Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. A animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Que o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Continua Emmanuel. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do altar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem e para o mal. Oferecemos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes celestes do pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que poderá dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas em um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos que a graça divina ocupará nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. E eu retirei 4 pontos para a gente fazer os 15 minutos. Primeiro, a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão. Todos nós temos hoje a capacidade do raciocínio lógico. Trabalhar a inteligência do espírito em benefício do aprimoramento de todos nós. O campo de luta permanece situado na vida íntima, na nossa vida íntima. Os maiores inimigos do espírito encarnado
são as moradias dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas dívidas, das vidas passadas. Mora dentro de nós, nosso interior, como diz aqui Emmanuel, as nossas necessidades evolutivas. E continua ele. Olha só, quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. A opção de escolha do espírito, com a razão e a inteligência, para tomar a decisão que ele deseja fazer. Então, o livre-arbítrio é uma lei natural que dá ao homem a condição de fazer a opção e a escolha do seu destino. Vale-se do esforço do autoaperfeiçoamento cada dia. O autoaperfeiçoamento, nós vamos encontrar na doutrina espírita muitas orientações e ferramentas disponíveis. Somos espíritos imortais, reencarnados, com a história de vidas passadas de imperfeições. Por isso estamos aqui na Terra, neste momento, para fazer as observações necessárias da nossa vida, de nós mesmos, nesse planeta, nesse mundo. A busca do autoaperfeiçoamento do espírita, ela é contínua, a partir do momento que ele tem a identificação, a compreensão e a crença nos processos, nos princípios da doutrina espírita. Por isso, o tema da noite de hoje, ela é reforma íntima, espiritismo e reforma íntima. E nós iniciamos o nosso trabalho, algumas colocações de Kardec a respeito do espiritismo. E ele, no livro Espiritismo, na sua expressão mais simples, Kardec coloca de forma afirmativa: o objetivo essencial é indispensável, é o indispensável, é o necessário, isso é essencial. Então, o objetivo essencial, indispensável, necessário do espiritismo é melhorar os homens, os indivíduos, os encarnados, no que concerne o seu progresso moral e intelectual. São os dois vetores do progresso do espírito encarnado, moral e intelectual. Uma colocação e uma observação muito comum podemos fazer no exato momento em que olhamos um painel e vemos a Terra. Espíritos encarnados lutando, pesquisando para que o vírus seja interrompido na sua propagação. Temos um outro grupo de espíritos trabalhando na frente, batalhando, lutando para salvar pessoas que estão com o vírus do Covid-19. Temos espíritos que estão cumprindo o protocolo, protegendo a si mesmo, aos seus familiares e amigos. E temos espíritos que não estão seguindo o protocolo, nem para si mesmo, nem para aqueles que quem convive. Então, esse é o planeta Terra. Esse é o planeta Terra, em que espíritos das mais variadas na natureza moral está aqui no planeta Terra. E ele ainda coloca Kardec: o verdadeiro espírito não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Porque se o essencial do espiritismo é a melhora moral, e o espiritismo todo ele fundamenta para nós de forma clara, muito clara e objetiva, a nossa necessidade de transformação, se nós não praticarmos, é a opção que Emmanuel disse. A escolha é nossa. Eu tenho conhecimento da doutrina,
30 anos, mas o que eu estou fazendo dela na minha vida? Hoje, de forma clara, refletindo dentro de nós mesmos, onde moram todas as nossas necessidades evolutivas. Hoje, como estamos fazendo com os ensinamentos espíritas? Como estamos? Vamos refletir, todos nós que estamos sintonizados em comunhão de pensamento. Fechemos os nossos olhos por alguns segundos. Imaginemos um encontro com Jesus de braços abertos, não crucificado. Chega de crucificar Jesus. Nós estamos vendo ele de braço aberto para nos abraçar. E aí o mestre querido, antes de nos abraçar, faz a seguinte pergunta a nós. Meus queridos irmãos, companheiro de luta em servir aos necessitados. Vou fazer a você 3 perguntas. E você vai dar uma nota para você mesmo de 0 a 10. Vai ganhar um abraço meu. E ele pergunta, você, espírita, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, não importa, como você está na relação à paciência com aqueles com quem você convive? Dê uma nota, meus amigos, para você, porque eu já veio a minha. Dê a nota para você, individualmente. Arquive nessa nota, na sua memória. E Jesus faz outra pergunta. Dê uma nota para você. Como está a sua compreensão com aqueles com quem você convive? Vamos dar uma nota nós. Eu já dei a minha. E Jesus faz a terceira pergunta. Como você está em relação ao que você com aqueles com quem convive, com uma tolerância? Vamos dar uma nota. Então, nós abrimos os nossos olhos, não estamos vendo Jesus, mas estamos vendo a minha imagem, não é? Raciocina, lógico, avaliando a você mesmo. Se você tem coragem de pedir um abraço a Jesus, com todos os ensinamentos do mestre querido já arquivado em você como espírito. Esse é um questionamento. Eu estou de fato servindo ao mestre? Ser servidor é fazer sem exigir nada de retorno. Então eu preciso ter um entendimento do que eu penso de mim. Eu preciso ter um entendimento do que eu sinto por mim. O que eu estou fazendo por mim. Pela minha pessoa, pelo meu espírito. Isso é reforma íntima. Reforma íntima. A necessidade de se conhecer, a necessidade de evolução. Por isso que a doutrina espírita, ela não cobra nada de nós, nada. Ela nos passa uma informação fundamentada na lógica, para que nós possamos praticá-la de dentro para fora, não de fora para dentro.
Não adianta eu ficar falando bonito se eu não pratico. Não adianta eu fazer preces lindas, maravilhosas, frases pomposas, se eu não faço prática da doutrina na minha vida. Às vezes nós temos a ideia que a doutrina espírita não é difícil de ser espírita. Não é. A nossa dificuldade é conhecer a gente mesmo, de você se aceitar. Então, a reforma íntima é uma transformação interior. Quando você tem esse entendimento e você sabe que você é quem você é, você começa a trabalhar esse processo motivacional da doutrina espírita. Porque não podemos esquecer que você é um espírito reencarnado, eu, todos os familiares que estão nesse ambiente doméstico comigo e com vocês aí. São espíritos reencarnados. E por que nós estamos juntos? Dentro de um processo de lei natural chamado reencarnação, que não é uma lei que castiga, é uma lei de oportunizar a nós sermos melhores. Então, olhemos para este mundo e vamos ver como nós estamos participando para ajudar a nossa terra a se regenerar. E no Espiritismo tem uma máxima fundamental, simples, verdadeira e libertadora. Essa colocação da doutrina espírita, ela te traz uma paz interior, uma certeza de que a vida é conviver e renascer, e conviver e renascer. Olha só, diz a mensagem: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre, continuadamente. Tal é a lei. Eu estou aqui hoje aprendendo, divulgando, comprometendo comigo mesmo. Não é com Jesus, não é com Deus, é comigo mesmo. Porque eu tenho que ter uma educação dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Porque eu sei que eu sou influenciado pelos meus pensamentos. Que os meus sentimentos são a natureza do meu pensamento. E a soma do meu sentimento, do meu pensamento, vai gerar as minhas ações. Então eu tenho que cuidar daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. E refletir nos meus atos todos os dias. É continuado. Não podemos fazer uma orações decorada quando vai dormir, na hora de uma oração durante o dia, e depois uma oração no final da noite decorada, se você não usa a prece ou a oração para fazer a reflexão, mesmo sendo uma prece decorada. Mesmo sendo uma prece decorada. Porque não nos enganemos, todos nós que estamos participando desse estudo vamos morrer. E no nosso arquivo vai estar a informação. E essas informações eu estou passando, eu sei, e todo mundo passa a saber. E dentro do conceito lógico e racional, dos princípios da doutrina espírita, para nós que estamos vivenciando a doutrina espírita nessa reencarnação, nós sabemos que se reconhece o verdadeiro espírito pela luta que ele tem consigo mesmo. Então, na questão 758 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento que é o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Automaticamente, a transformação moral.
do indivíduo, da coletividade, do mundo. A resposta dos espíritos é a seguinte: o orgulho e o egoísmo, referindo-se ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Isso nós já vimos no início, na observação da pandemia. Orgulho, sentimento de valorização de si mesmo. Egoísmo, amor exagerado aos seus interesses, a si mesmo. Essas duas ervas daninhas, elas geram um monte de imperfeição, ela é a raiz de muitas coisas. Se nós olharmos hoje os noticiários, nós vamos observar esse tipo de comportamento de forma exacerbada no mundo todo. Pessoas que estão em postos onde podem fazer o progresso avançar no campo moral muito mais rápido. Nós, dentro do nosso ambiente doméstico, no nosso metro quadrado, podemos fazer avançar um filho, um sobrinho, um neto, uma sogra, um cunhado. Por que não? No momento que estivermos em comunicação, podemos fazer até melhor. Não é verdade? E o egoísmo e o orgulho, ele traz uns efeitos de imperfeições que são do espírito e que vão brotando lento e progressivamente, que muito de nós, não observando, que somos nós que somos assim. O espírito, ele vai colocando lento e progressivamente as suas imperfeições para fora, que faz parte do mundo que estamos habitando. Nós vamos nos reencontrando com fatos e dados, pessoas e espíritos, ao quem vamos pensando, conversando, sentindo coisas que vai nos levando a alguns processos de imperfeições que a gente identifica claramente. Observe alguns que nós vivenciamos, que têm raízes de forma direta ou indireta no orgulho e egoísmo. A avareza, ciúme, cólera, covardia, cobiça, deslealdade, ganância, gula, ingratidão, inveja, ira, libertinagem, luxúria, maldade, ódio, preguiça, raiva, rancor, rebeldia, torpeza, vaidade, vingança, etc, etc, etc. Quantas situações como essas de imperfeições do espírito nos traz consequências de aflições dolorosas nesta vida, para que nós possamos parar, refletir, identificar pela observação da aflição a nossa necessidade evolutiva. Quantas famílias estão passando as suas provações dentro, hoje, de um ambiente doméstico, onde ela saía às 6 para o trabalho e voltava às 18. E hoje ela tem de ficar trabalhando dentro de casa, convivendo com aquilo que ela não convivia, de forma direta. Aí precisa entender a paciência, a compreensão, não é verdade? E a tolerância. Doutrina espírita é um processo de observação para que você identifique as suas necessidades no seu processo de convivência, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, não é? Porque Jesus nos disse de forma clara: vigiai e orai. A vigilância não está funcionando porque você deu uma brecha e os espíritos estão fazendo uma festa? Ore, como nós aprendemos a orar na doutrina espírita.
Aonde o poder da prece está no pensamento, não é na dimensão da prece. É no meu pensamento, na verdade que brota do meu coração. A minha intenção, o meu objetivo. Porque é aos simples que são os bem-aventurados, não os orgulhosos, os egoístas. Então, continuando, nós vamos agora, dentro do conceito espírita, que nos ajuda, nos aprimora, nos fortalece, às vezes nos emociona, porque nós vamos ter algumas sensações maravilhosas da ação dos espíritos em nossa vida, e nós vamos nos fortalecendo cada vez mais, vamos crescendo, progredindo, mudando o patamar de frequência de pensamento, de sentimento, vamos sintonizando espíritos cada vez potencializados a nos ajudar. Isso é reforma íntima, é luta conosco mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919. Pergunta Kardec: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento ao mal? Responde os imortais superiores. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. A maioria dos espíritos conhecem essa pergunta e essa resposta. Mas nós, pelo estudo da noite, nós, de fato, estamos lutando para esse conhecimento. Hoje, quando você teve um mau pensamento, nocivo, venenoso, incomodativo, você deu atenção a ele para observar o porquê desses pensamentos? Ou você passou batido? E algum tempo depois, ele retorna. Algum tempo depois, ele retorna. E você começa a dar as brechas para que se faça uma festa. Doutrina espírita é a observação de você a você mesmo. Não vamos nos perder no caminho, companheiros. Nós levamos algumas reencarnações para termos essas informações da espiritualidade maior. Mas também temos a responsabilidade de produzir, de termos uma produtividade em função do conhecimento, de participar de uma forma efetiva para a regeneração do planeta, para voltarmos aqui recompensado pela luta, pelo esforço, pela dedicação, porque nós vamos voltar mais algumas vezes, talvez centenas, talvez milhares de vezes. Mas hoje, com o conhecimento espírita e a misericórdia divina, nós podemos todo dia sermos melhores, conviver bem com as pessoas, com os animais, com a natureza. E agradeça a Deus as oportunidades que você tem de conviver com determinadas pessoas que mostram uma diferença enorme de comportamento com Jesus. Na casa que nós frequentamos, pessoas que realmente são espíritos que têm a caridade como ferramenta de trabalho. E nós, cada um de nós, temos a nossa missão de fazer a caridade. Uns no atendimento fraterno, outros nas reuniões de desobsessão, outros na divulgação, outros no passe, outros na sopa, outros em qualquer atividade benéfica do centro que possa ajudar quem quer que seja.
Mas é preciso que a gente faça isso com amor, com muito carinho, com muita dedicação, buscando ter o conhecimento para poder ajudar mais. Um médium, quanto mais aprimorado, mais ajuda. Um espírita, quanto mais aprimorado, mais ajuda. Porque ajudando ao próximo, eu estou ajudando a mim mesmo. Por isso que é importante o conhecimento espírita na nossa vida, e a reforma íntima está ligada diretamente ao espiritismo. Jesus nos disse em João 18:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das grandes verdades da nossa vida é individual e outras coletivas. Individual, mas coletiva também, é que nós somos espíritos imortais. A outra é que nós estamos reencarnados e somos espíritas, conscientes, que sabemos que precisamos produzir mais. Chamam-nos de trabalhadores da última hora. O mestre nos disse que para segui-lo era preciso tomar a nossa cruz. Eu não falo nem a nossa cruz, eu falo tomar as nossas cruzes e segui-lo. E qual é a força para suportar essas cruzes? Ou essa cruz? É o conhecimento de nós mesmos. É entender que a fé raciocinada, a fé lógica, ela traz para todo aquele que crê na lógica da fé conquistar. Passo a passo, lentamente, acesso que tanto traz a paz interior. Porque a luta é contínua. E mesmo assim, muitos perguntam, conhecer o quê? Para que conhecer? Para conhecer eu tenho que lutar para melhorar, para fazer? Mas vemos constantemente os erros e os defeitos que nos rodeiam e somos incapazes de perceber os nossos próprios. Isso é uma realidade. A crítica, ela surge do espírito, das suas mazelas. Eu hoje saí para almoçar com um sobrinho e afilhado que está aqui comigo, 14 anos. E caminhando num determinado trecho da cidade, alguns adolescentes, 3 ou 4, conversando, e nós passando, deu para ouvir a conversa e o posicionamento, e nós passamos por ele, e eles depois vieram andando e passaram por nós. E eu observei externamente as pessoas. E me veio um sentimento e uma ideia de quem poderia ser aqueles 4 jovens. Imediatamente eu entendi quem eu sou. Que eu preciso compreender que não se julga ninguém, porque eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu estou vendo o externo. Pode estar ali 4 espíritos reencarnados naquelas condições, naquele palavreado, que são melhores do que eu. Isso é uma reflexão. É ter atenção ao que se pensa. Não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas é preciso praticar. É preciso ter atenção no que chega como imagem mental,
qual é o campo de ideação que nós estamos formando. Porque esse campo de ideação, ele cria muitas raízes que vão ter acesso a determinados espíritos, aos quais nós não conhecemos, às vezes nem ver. Então é atenção e vigilância. Nossas faltas são sempre justificadas por nós mesmos, colocando-nos sempre como vítima. Eu sou espírito imperfeito, por isso eu ainda penso essas coisas. Por isso eu sou espírito imperfeito. Eu grito verbalmente por quem me fechou no trânsito. E tem consequências graves nesses processos que nós colocamos para fora. A irritação, a revolta, a ira. E nesse momento me veio a lembrança. A gente não tem essa informação e ela chega na hora da divulgação. Porque tem alguém que precisa ouvir, eu e mais alguém, ou todos nós. Nesse processo de irritação, estressado, porque é com calma que se resolve as coisas, só com calma. Porque com calma tudo se consegue e tudo se resolve. Conta Raul Teixeira em uma das suas palestras. Uma pessoa conhecida dele sai com a esposa e a filha, que ia fazer 1 ano, para comprar a roupinha para a criança, para ela usar na festa de 1 ano. E ele sai com a esposa, de carro, a filha, e vai a uma loja para comprar a roupa da criança. Ele compra a roupa e felizes. Eles saem da loja felizes, alegres, porque na semana, no sábado seguinte, seria o aniversário da menina. Quando ele vai saindo, um cidadão sai junto e o fecha, e sai em disparada. O marido, pai da criança, irritado, começa a falar uma série de coisas e parte atrás do motorista infrator. E o cara acelera, ele acelera, um acelera, outro acelera, até que em um determinado momento no trânsito, a pessoa para, o pai da criança sai com uma arma para agredir o motorista. E o motorista, também armado, já sabe que o outro vem a dizer. Só que o motorista que o fechou já sai atirando do carro e mata-o. E ele, então, mata o outro cara, o outro rapaz, o outro indivíduo. Meus irmãos, aniversário de 1 ano sem o pai. E aquele outro não vai voltar para casa. Por causa de uma irritação desnecessária, que não vai levar a lugar nenhum. Você, se querer agredir alguém, verbalmente, fisicamente, não vai resolver problema, vai? Quando nós aprendemos isso, você se irrita, você chega a essa condição ou fica doente. O irritado fica doente à toa, vai ter problema futuro, com certeza absoluta, não é? Então, meus amigos, é preciso que nós olhemos para dentro de nós à luz da doutrina espírita. As ferramentas são as melhores que nós temos para que a gente possa fazer um trabalho de transformação. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, define muito bem para todos nós o verdadeiro Espírito.
No capítulo Sede Perfeito, capítulo 18, os Espíritos dizem assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que compreende no domínio das más inclinações. Como estamos todos nós neste processo? Somos um verdadeiro espírita? Estamos caminhando para ser um verdadeiro espírita? O que ele fala aqui é que nós precisamos nos transformar moralmente. Esse é o verdadeiro espírito. Porque nós temos, eu sempre digo, as informações. Não podemos mais fazer a leitura do livro espírita, do estudo espírita, só no centro. Não podemos ser espírita só de centro espírita. A doutrina espírita, ela põe o indivíduo para raciocinar. Se você tem o livre-arbítrio de querer seguir algumas programações mentais suas de vidas passadas, de só ir ao templo e voltar para casa, a doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita te orienta de forma lógica e clara que é você o responsável pela sua vida, pelo seu destino. Se eu sei que pensar bem faz bem a mim, por que não pensar bem? Quando você tem a intenção de abraçar alguém e vai potencializando, distribuir uma energia de afeto, de carinho e de amor, o que você recebe de retorno? O esperança de luz é abraço. Desde a primeira vez que eu fui aí, há mais de 8 anos atrás, e de lá para cá, muito mais. E desde a primeira vez, o esperança de luz para mim é abraço. É fraternidade ao chegar e ao sair. E até hoje, meu amigo, meu companheiro, que encontrei com ele ontem, o seu Ayrton, eu não gosto que eu chame ele de seu, mas o seu Ayrton, ele até hoje mantém essa rota do abraço que quebra o indivíduo, a sua frieza, os seus questionamentos, ele fica mais solto para a palestra, para o estudo, para o passe, ele sai melhor da casa espírita. Por isso que é importante que nós tenhamos essas informações sedimentadas, mas como prática. Como prática, esforcemos. Vamos lutar para a gente conseguir isso. Vamos ajudar o planeta e vamos nos reencontrar outras vezes, tendo consciência que nós fizemos a nossa parte. E terminando, começamos já a fechar nosso fechamento, o que devemos fazer, então, para vencer as minhas imperfeições morais? Vamos lá. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia vencer suas más tendências por seu próprio esforço? Resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec. Sim, podemos vencer pelo nosso próprio esforço. Os Espíritos nos dizem que nós podemos vencer qualquer aflição, qualquer condição moral negativa, pelo nosso esforço. E, algumas vezes,
por fracos esforços, apenas um esforço pequeno, uma persistência para conquistar. Coisa simples, que nós estamos apregados, enraizados. E eles continuam. O que falta é a vontade. A vontade é um pensamento elevado a uma força motriz. O pensamento é elevado a uma força motriz, isso é vontade. Eu creio, eu quero, eu desejo, eu vou conseguir vencer esta viciação. Eu conversando essas informações que eu falo que a gente vai observando e vai guardando e vai surgindo nas palestras, nos estudos. Eu conheci um rapaz, conheço, que ele era um líder de equipe de elétrica numa empresa. E ele um dia, envolvido num campo de viciação, ele conversando comigo, ele me disse assim: eu não sei o que eu vou fazer mais. Já cheguei ao fundo do poço. Eu falei com ele assim: você não chegou ao fundo do poço. Porque eu não estou conversando com esse indivíduo que está aqui à minha frente. Aqui em frente é o Cine Nova de Abreu. Nesse estado. Eu estou conversando com um companheiro que eu conheci dentro da empresa, trabalhando como um líder fantástico de equipe, orientando, motivando, fazendo as regras de segurança serem cumpridas. Esse é você, meu camarada. Esse é você. Não é o derrotado. Você é o vencedor. Porque você já esteve no caminho de vencedor. Se você está encarnado e reencarnado na Terra, você está tendo todas as oportunidades possíveis para vencer, para ser melhor. Não deixe que processos negativos te influenciem. Valorize a sua vida. Nós temos razão, bom senso e lógica. Por isso, Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1866, fala que o espiritismo é um lenitivo até para o suicídio. É uma terapia que evita suicídio. Porque ela dá uma conscientização para todos nós de quem nós somos. Nós somos imperfeitos, mas perfectíveis. Acredite que você agora está numa viciação, seja ela qual for. Se você está vivendo um processo aflitivo no quadro familiar, seja qual for, uma doença, crê que você pode mudar a situação, porque toda mudança começa no próprio indivíduo. Os espíritos estão aí para nos auxiliar. Jesus está aí para te dar a mão, meu camarada. Ou minha camarada. Jesus está aí para te dar a mão. Ele está aí para te abraçar, te acolher e dizer: calma, faça a tua parte, porque você tem potencial para isso. Nós temos todos os germes de Deus, cara, em nós. Estão conosco, somos filhos de Deus. De fato, não de papo, nem de nenhuma poesia. Por isso que a doutrina espírita é um caminho que traz uma verdade que aprimora a nossa vida espiritual. Por isso, Santo Agostinho,
traz uma orientação no estudo da sede perfeita do Evangelho. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Meus irmãos, esta é uma colocação de Santo Agostinho que precisa ser feita. Faça, pratique-a e veja como as coisas na nossa vida vai mudar. Sem não é milagre, não é fenômeno, é apenas você se fortalecendo com você mesmo, amparado pelos espíritos amigos, seu anjo guardião, seus espíritos amigos e familiares. Nós não estamos sozinhos, nem para o bem, nem para o mal. Então, vamos nós trabalhar essa orientação em nós mesmos e comece hoje à noite. No fim de cada dia, interroga a sua consciência. Passa em revista o que você fez hoje. Sentir, pensar e agir. E te pergunta se você não faltou ao cumprimento de algum dever como espírito. Se alguém, encarnado ou desencarnado, é motivo para queixar de você. É simples. É simples. É você se questionar ao final da noite, a nível de observação, como foi o seu dia. Como foi o seu dia? Um dia de paz ou um dia de desarmonia? Você andou desequilibrado o dia inteiro? Como você acordou? Como você saiu de casa? Como você chegou ao trabalho? Como foi o seu trabalho? Como você saiu do trabalho? Como você chegou em casa? Analisou seus sentimentos, seus pensamentos nesse processo todo? Do sair de casa e retornar ao seu lar? Isso Santo Agostinho fez. E ele se transformou. Eu posso garantir a vocês que transforma. Transforma. Essa prece. E avalie-se. E faça a sua prece de manhã com o coração. A ideação da harmonia, do equilíbrio numa imagem. Converse com a espiritualidade, com o coração. E para que a gente possa fechar esse ensinamento e essas orientações dos espíritos, mensagem do livrinho, mensagens do dia, de Sheila, o espírito, e Clayton Levi, o médium, chama-se Nossa Vida, reflexão final. Que ao suceder da nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Pense no que nós falamos nessa noite. A cada hora da nossa vida, seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nessa vida na Terra, o grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos, não importa quem você é. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Cada um tem a sua individualidade, o seu compromisso e a sua missão. Não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Fala os que sente o coração, não é verdade? Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações.
Você é maior, meus irmãos, muito maior do que você pensa. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Repetir, porque é comum demais isso em nós. Quisera que eu entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com a sua inteligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua serenidade na hora certa. É sermos simples, humildes, em qualquer situação, usando a fé. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões e tantas distrações do caminho. Que não sejam cegos da alma, caminhando rumo a um objetivo, sem nada mais verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras, para ao fim colheres apenas o vazio e a desilusão. Semeamos enquanto caminhemos, sejamos generosos de amor, de sorriso, de compreensão. De pequeninos atos é feita a nossa vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a reerguer os caídos. Não foi entre grandes sábios que o Cristo baseou seus discípulos, buscou seus discípulos, buscou entre gente simples, cuja riqueza só estava no coração, na alma, que florescia com os seus ensinamentos. Quantos de nós somos iguais a eles, hoje reencarnados, que os nossos corações estão dispostos aos ensinamentos espíritas? A glória do mundo é efêmera e traz o gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredora e a certeza que jamais estaremos só. Concluindo a mensagem do estudo. Façamos a nossa escolha, portanto, buscando para começo o equilíbrio, o comeditamento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Cheia. Obrigado, boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Jesus, Divino Mestre e bondoso amigo, espíritos, companheiros, protetores, amigos e familiares, que neste momento, todos nós reunidos, possamos, com os nossos pensamentos, servir a Jesus e que essa força dos nossos pensamentos, nesta comunhão, possa servir de instrumento à espiritualidade, ajudando aos nossos amigos, companheiros, irmãos do planeta Terra que necessitam. E a nós mesmos da mesma forma. Que todos nós possamos, a partir desta data, 25 de novembro de 2020, que no dia 25 de dezembro de 2020, possamos conversar com Jesus num dia especial,
e poder dizer a Jesus: Senhor, em 30 dias eu estou muito mais paciente, muito mais compreensivo, muito mais tolerante, porque busquei, lutei a batalha contra mim mesmo, usando seus ensinamentos à luz do Consolador prometido. E eu, neste momento, peço a Ti, Senhor, a oportunidade de eu abraçar. E Jesus diz a nós: venha a Ti, meu irmão, és o merecedor, não do meu abraço, mas da glória daquele que nos criou, pelo esforço e pela sua dedicação, o seu comprometimento e a sua responsabilidade com você mesmo, ajudando a ti, tu ajudará muito mais do que imaginas. Agora sim, pegue a sua cruz e siga-me. Boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, que assim seja.